Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Tudo, onde tudo pode. A gente tá no Spotify, Instagram, TikTok, YouTube. Por favor, segue a gente, ativa o sininho, ajuda a gente no canal, porque a nossa ideia é ajudar vocês, né? Tudo bem, amiga? Tudo bem, querida. Bem-vinda. Hoje a gente tá com a nossa convidada especial, a Aline Guimarães. A Aline é terapeuta sistêmica, que faz constelação familiar. Constelação o quê, Aline? Como é que chama? Constelação familiar. É terapeuta já há muitos anos. É daquelas pessoas que ajudam a gente a se lembrar do que a gente esqueceu. Ele também é sua terapeuta. É minha terapeuta, graças a Deus. Ajuda aqui que é lembrado que é quase tudo, inclusive, pode tudo, quase tudo. A Aline, além de terapeuta, tá editando, escrevendo um livro sobre a experiência dela no Caminho de Santiago, né? Como é que é o nome do livro, Aline? É A Pausa que Me Curou. A Pausa que Me Curou. 7 dias no caminho e uma vida inteira de volta pra mim. 7 dias no caminho, uma vida inteira de volta pra mim. É muita história, né? Pra contar. Mas as grandes superações da Aline, pelo que a gente sabe, não estão aí só no Caminho de Santiago. Com certeza. Né? São superações de vida, de família, de eventos que foram acontecendo ao longo da vida dela. E a gente queria que você contasse, Aline, como é que é essa história, como é que era a sua família, o que você trouxe de presente, de evolução, o que você aprendeu, coisas até que a gente já comentou e a gente queria que você detalhasse, né, de coisas que hoje em dia as pessoas acham que é um grande problema e que traz grandes traumas, né? E a gente queria que você contasse para os nossos podtuders. Até porque a nossa ideia, você sabe, né, Aline, é não normatizar. Longe disso, porque cada um... Nem romantizar qualquer problema. Porque cada um sabe das suas dores e cada um é um ser único mesmo, e o mesmo episódio idêntico com você não vai ser igual comigo, né? A experiência é diferente. Mas a gente gosta, o Pod é para isso, né? Para trazer para as pessoas essa questão de que problemas, na verdade, oportunidades, alguns já conseguem chegar dessa forma, que eu acho uma tremenda evolução, eu estou a caminho disso, nem sempre eu consigo. São coisas que fazem parte da nossa trajetória aqui, né? Então, é legal às vezes a pessoa falar como ela lida, ou como ela lidou com o problema dela, com aquela questão. Então, claro que são inúmeras, mas se você pudesse falar pra gente, algumas, né? Ou as principais... Me apresento pra você? Sim, claro, lógico. Prazer. Bem-vinda, obrigada. Prazer é nosso, imagina. Obrigada pelo convite. Bem, como a gente já vinha conversado, eu tenho uma história bem interessante de infância, porque quem me conhece hoje, né, acredita que talvez eu tenha vindo de vários privilégios, e que não é real, né? Não é real porque eu acompanhei nos bastidores ali a realidade financeira, social da minha família, né? Envolvendo a família dos meus pais também, que é de onde eles vieram. E, em momento algum, eu trago isso como um trauma ou como um peso, né? Eu tenho uma vida comum de quem morou em bairro humilde, fui de família humilde, que o meu pai trabalhava. Meu pai foi motorista de táxi, foi chaveiro, foi bombeiro, foi enfermeiro. Mas eu consegui pensar aqui em lembrar quando aquilo era dito naturalmente, né? Então, assim, eu enxergo muito, eu entendo como foi dito. Cada um tem sua história, as suas dores, mas aparece muito aquilo, eu vim de família humilde, eu sofri muito. Eu não vejo dessa forma. Eu aprendi a viver aquilo que eu tinha e a sair daquilo, né? Mas não por medo, preciso correr disso. Foi natural, porque assim também o crescimento do meu pai e da minha mãe, que 17 anos, né, que casaram, eram muito jovens, eu fui a segunda filha. Também em sequência, eu sempre brinquei, meu Deus, por que a gente vive tão bem? Eu sou a segunda filha de um casal de 20 anos que ela me teve. Então eu falei, será que eu não fui rejeitada? Com 17? Eles casaram com 17 porque engravidaram com 17. Dois tinham 17? Meu pai 18 e minha mãe 17. Muito jovens. E eu sempre brinquei, eu lembro que eu já perguntei pra minha mãe, mas você não quis não me querer? E ela disse, inclusive foi feito uma constelação, na época da minha pós-graduação até. Eu falei, mãe, me conta isso, porque foi muito sensacional viver dentro do seu útero. Eu não passei, me cobravam isso, e ela disse, não.
Eu nunca quis te tirar, assim, eu fiquei com medo de ter te perdido quando eu descobri, porque ela caiu de uma cadeira. Ela estava botando a bola de aniversário da minha irmã, de 1 ano. E aí ela desmaiou, então ela ficou preocupada daquilo ter me prejudicado. Eu falei, gente, não é possível. Então eles casaram com 17, 18, porque engravidaram da sua irmã, e 1 ano depois engravidou de novo. De novo, aquela coisa. quantos? São só 2. Somos 3, eu brinco, né? Que tem uma sobrinha, que é filha da minha irmã, tem 23 anos hoje, que mora com eles. Tá, e mas que eles, na verdade, tiveram 2 filhos. só 2. Só 2 filhas. Então, assim, eu vivi várias experiências disso e eu costumo brincar que eu não nasci com o chip da falta de memória dos problemas. Eu supero eles e beijo, tchau, me despeço, sabe? Fica aí porque você já cumpriu sua promessa, seu tempo na minha vida. E eu sigo. Então, por isso, grandes adversidades, não, eu não enxergo como grandes. A última que eu vivi, talvez maior, foi realmente quando eu fiz o Caminho de Santiago, foi em março do ano passado. Mas também foi uma coisa temporária. Posso dizer que durou 30 dias para me preparar para o caminho, 7 dias do caminho e eu voltei de volta para mim, porque eu realmente tinha me perdido ali. Mas eu tinha passado 2 anos fora de mim, da minha identidade, da minha autonomia. E aí eu fui buscar, dentro dessa mudança, me reencontrar, né? Então, assim, foi a maior que eu me lembro hoje, porque já esqueci. Tô lembrando para escrever, né, o livro. Então, a cada dia eu resolvi escrever por dia. Então, eu voltei. Então, realmente é uma escrita que traz emoção. Eu tô buscando colocar isso, a minha emoção, a minha forma de passar por aquilo, mas traz a emoção da dor e a emoção da alegria, né, de encontrar o resultado. E aí, assim, eu fui escrevendo, mas eu não consigo me lembrar de brinco, né, que eu falo. A minha roupa era a roupa da prima, que era uma prima emprestada, que não era prima. A roupa nova era o tecido que a minha mãe comprava, a minha avó materna costurava e a minha avó paterna comprava revista. Então, eu achava o máximo eu ter a revista da novela, sabe, da protagonista. E eu tava lá no casamento das minhas amigas, já na faculdade. Eu ainda usava roupas feita pela minha avó materna e que era a revista da minha avó paterna. Ainda brincava que elas dividiam a produção. Mas você sabe que eu não sei a sua idade, você deve ser... Tenho 46. Eu ia falar que ela devia ter uns 25. A gente tem 27, ela tem 25. É assim que a gente faz a conta. Eu sou de uma época também que a minha mãe mandava fazer roupa pra mim também. Não era minha avó, nada. Mas a gente tinha esse... Eu tinha costureira. Faz até hoje, né? Sua mãe faz. Agora minha amiga chegou aqui pra passar uma semana comigo, trouxe uma peça de roupa que ela fez pra mim. E ela pensa que faz tanto tecido quanto de crochê, né? Que é minha bolsa, agora é capinha de óculos. E você vê, a gente mantém isso. Eu não tenho trauma. Era sempre... Minha mãe comprava camisa de malha e fazia saia de crochê. Eu achava que eu sempre gostei de ser muito original também. Então eu sempre gostei de criar. Minha casa é decorada por mim. Eu não tenho problema de ter um caixote de feira fazendo a minha prateleira enquanto eu não tiver o dinheiro da outra prateleira, mas ela funciona. E eu não enxergo isso, ai coitadinha que eu tenho eu não consigo ver dessa forma, porque não vai me levar para outro lugar. Pelo contrário, talvez me mantenha ali, na dor, no sofrimento. Não, isso é muito maravilhoso. Eu costumo dizer que a minha missão é levar alegria para as pessoas, né? Mas a Aline é a pessoa mais alegre que eu conheço. É verdade. E eu queria, assim, porque, na minha concepção, quando eu analiso essa situação toda, e quantas pessoas já não vieram aqui, né, Dani? Disseram, eu sou simples, eu sou de família simples, e aí eu queria comprar uma bicicleta, e não tinha, eu queria comprar um terreno. Quantas histórias a gente ouviu, né? Assim. Verdade. A Aline, mesmo com essas dificuldades financeiras, que nem eu nem a Dani tivemos quando a gente era criança, ela traz uma alegria nela, que é uma coisa contagiante, né? E qual a conclusão que eu chego disso? Não sei se vocês concordam. Que a Aline pode não ter tido a questão material, mas ela teve o mais importante, que era o amor. Então, eu ia até falar isso, né? E eu acho assim, sem ser hipócrita. Porque é fácil a gente falar, né? Hoje, principalmente do lugar que a gente ocupa, o que importa é o amor. Claro que o amor é super, mega, ultra importante, né? Mas numa casa onde falta tudo, num lar onde você não tem nada, né? Como é que você vai conseguir dar o amor? Às vezes você não tem nem estrutura para conseguir bancar isso. Tem que ter um mínimo, né? Tem que ter um mínimo. Então, sem dúvida que o que eu vejo, olha que coisa bonita que você, né, trouxe aqui pra gente. A participação das suas avós, né?
o empenho dos seus pais. Os avós e avós, né? Tem que colocar e trazer o crédito deles também, né? Que eles também estavam participando ali para proporcionar as férias com eles na medida possível. E era uvinha na boca, dentro do caixote de madeira com lona, que era a minha piscina. Isso é o amor. Correndo atrás de galinha, colhendo fruta no quintal do outro avô. Gente, então foi dessa forma. Do meu avô também, e aqui eu vou permitir falar, porque é uma coisa linda, que eu lembro que era o jeito dele de amar, porque meu avô é um imigrante, né, deixou a família toda para trás, chegou aqui, tinha que sustentar a família dele, um cara que teve que batalhar muito, e eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu morei com os meus avós por conta da minha coluna. Eu tinha 13 anos, foi até no ano que meu avô faleceu, e meu avô faleceu inclusive falando comigo. E eu estudava para as provas, meu avô era analfabeto. E eu ficava falando para ele a capital, né, as capitais, eu falava dos países e não sei o quê. E ele ficava, eu falava, vou te dar uma aula. E aí eu lembro disso. Quer dizer, era o jeito, a linguagem dele. Aí às vezes eu pedia cavalinho, aí eu sentava na perna dele, ele era grandão, ele fazia. Então, isso, veja só, eu tive meu pai que trabalhou muito com a minha mãe, então minha vida foi, graças a Deus, nos meus pais, foi progredindo. Mas não faltava nada. Só que era simples também. Mas tinha o amor. Exato. Né? Agora, falar de amor para quem não tem nada... eu tenho o privilégio de ter uma família grande, né? Uma família materna. Minha mãe tem 9, 10 irmãos. Então, assim, eu tinha 3 tias e o restante tudo homem, tio. Eu vivia no pescoço desses tios todos pela rua, gente, praia, ia andando pra praia, não sei quantos quilômetros. Tive até uma insolação uma vez, de tanto que fiquei na praia. Família grande e unida, né? E unida. Na infância, né? Eu e minha irmã, nós fomos as primeiras, né? Crianças da família, neta, filha, sobrinha, tudo primeiro. Minha mãe é a caçula das meninas, então. E aí, com isso, a gente virou o centro da atenção. Então, o que nunca faltou foi amor. Como é que eu ia sofrer? O pão era feito em casa, eu ficava esperando aquele pão quentinho sair, o castigo, fica aqui de castigo. Minha mãe virava as costas, a avó tirava. Gente, é muito bem. Mas aí eu te pergunto assim, hoje você tem essa lente, né? Eu sempre falo que a lente vai mudando conforme a gente vai crescendo, né? Mas quando você era criança, por mais que, claro, tinha um ambiente delicioso, óbvio, mas não teve nenhum momento, assim, na tua infância, na tua adolescência, que você tenha tido, por exemplo, uma frustração com uma amiga que te excluiu, com um namorado que te deixou, né? E isso, claro, que dependendo da idade que você tem, é um tremendo problema. Com certeza. E como é que você... né? Como é que quanto à amizade, é bem interessante. Quanto à amizade, tinha mais. Existe muito grupinhos, né? E eu nunca participei de nenhum. Eu sou ariana, você deve saber também, né? E eu participo de todos os grupos. Então, sim, eu me senti em algum momento excluída porque eu não era a prioridade do grupo principal. Entendi. Porque eu não estava só com eles exclusividade. Eles me cobravam isso, mas você não está aqui. Se tinham 6 lugares e eu era a 7ª, eu não era escolhida. Mas só que eu gostava, porque assim eu ia para o outro grupo e sempre tinha um lugar para mim. Então, com a parte de amizade, de verdade, até hoje eu tenho todos os meus amigos. Eu não tenho nenhuma amizade que não esteja próxima, a não ser o rompimento, né? Que eu conto desse livro, que foi em março. Foi a minha primeira experiência de realmente romper uma relação de amizade com alguém. Mas de relacionamento, esse primeiro relacionamento que eu tive, eu fiquei 5 anos, era um vizinho, era proibido no início, mas depois, né, não tinha mais como segurar. Aí sim, acho que eu perdi 10 quilos. Como é que você eu chorava no corredor. Quem foi que me tirou desse lugar? O pai, né? O pai que botava no carro pra passear, pra cuidar, ninguém me apontou. Eu fico lembrando disso, achando engraçado, que eu falo hoje, eu acho até ridículo. Das adolescentes, eu me trambelhei toda, chorava, sofria, eu achava que o mundo tinha acabado. E o meu pai ali, acolhendo aquilo, bora, quer passear? Vamos passear, bota no carro, dá uma volta. Eu lembro no Dique do Tororó, que eu morava em Salvador. Pequeno parênteses, porque eu não apresentei direito, a Aline é baiana. Isso que eu falar, né? Só terra, vocês podem ver pelo sotaque. A Aline é professora de pós-graduação. Na Vital Pro, uma escola de pós-graduação em terapeutas. Curso livre e pós-graduação, isso. Até anotei aqui. E tem um canal do Instagram? Tenho, eu sou Aline Guimarães. Esse é o meu Instagram. A gente coloca depois isso. na bio, sou Aline, mas só no Instagram, no YouTube também? No YouTube ainda não, mas tem o Spotify também. Sou Aline Guimarães, tem alguns áudios lá que eu coloco de meditação, de reflexão. Ótimo, só para entender. Filha de baiano com carioca e uma irmã mineira, então...
Morei 4 anos em Minas quando criança, nasci na Bahia, voltei para Minas, que minha irmã nasceu lá, fomos para Salvador. Esse acho que o nômade, que eu gosto de ser nômade, vem muito disso também, desde de pequenininha. Mas já morou no Rio, já morou em Angola, já morei em Lisboa. Né? Cigana. O nômade é o mais atual. Assim, sabe? E a gente fica buscando de onde vem, né? Vem muito do meu avô. O avô materno, ele era nômade, basicamente. Os filhos são todos feitos, cada um num cantinho, né? No final, parou em Salvador. Eu admiro muito, porque essas pessoas, né? Eu sou um pouco também, mas ela é mais. Não, essas pessoas que eu sou muito. Eu fico me coçando. Dá 3 meses, eu já tô precisando. Já deu, respirar outro ar. Consegue ter essa mudança, né? Fazer essa mudança com facilidade. Eu admiro quem não precisa fazer. Eu também admiro quem Porque eu fico, gente, como é que consegue? Meu sofá, ele muda por semana de lugar. Não, imagina eu. Não, eu sofá por semana. Eu viro, tá? Ele fica assim, ó. Mudou completamente. Só voltar o seu namorado. Então, e aí te ajudou? Bastante, a família inteira, na verdade, mas o meu pai, e aí meu pai e meus pais viajaram, foi quando ele reapareceu, né, e aí foi realmente uma situação bem difícil, porque eu tava dentro de um show com os meus primos, ele entrou, invadiu o show, me arrancou do show. Olha. Aí foi realmente uma experiência traumatizante, né, foi horrível, dentro do carro, correndo risco de vida, inclusive, e eu tava sob a responsabilidade de uma tia que já é falecida, e ela também me acolheu ali. Então, meus pais estavam viajando, voltaram e me abraçaram naquele momento também. Porque foi bem difícil, a gente estudava junto, trabalhava junto, e eu fiz a opção de sair do emprego depois de um mês, porque eu via aquele sacrifício, meu pai ter que me buscar e me levar com medo, tipo, né, daquela situação. Meu namorado era desse ambiente. Ele morava na mesma rua, era vizinho. Era vizinho, mas isso já foi superado, ele amadureceu, a gente tinha 18 anos. Seu pai te ajudou nesse momento e você teve que esperar o tempo passar. O tempo passou e assim, eu superei por isso, por ter o apoio. Não se preocupa que a gente está aqui. Estão sempre ali, né? Isso é um facilitador tremendo. É muito. Porque às vezes você tem pai e mãe que não fazem nada. Isso é um privilégio. O meu grande privilégio realmente é familiar. É de amor, é de estrutura, é de base. Isso eu tenho que admitir. E esse último que você falou, que foi o recente, né? Que você decidiu pro caminho. O caminho foi assim, ele apareceu na tua vida como eu vou resolver o problema fazendo uma peregrinação e aí você escolheu. Isso, eu sempre brinco que é até ensino, né? Quando a gente deseja algo, deseja e solta. Deixa lá que na hora certa aquilo se ajeita. Já há muito tempo eu já tinha encontrado o caminho na vida, em leituras, e me interessei. E eram os 30 dias, então isso eu vou fazer. E esqueci completamente. Mas eu não tinha por que, eu acho, ter feito esse caminho antes. Não existia essa necessidade. E quando acontece Santiago, que é uma viagem espiritual, você quiser contar um pouquinho, pode contar rapidinho. E aí quando eu me vi na situação e eu tomei a decisão, que já era uma decisão que eu desejava e não conseguia pôr em prática, que era romper, porque era uma relação de amizade e profissional, ela se misturou. Que coisa, de novo, né? Porque no passado também, uma relação afetiva, que você contou com 18 anos, estava na profissão, gente. E também, porque a gente fez estagiário. Repete, né? Repete e nem percebe, né? Então foi uma relação, e que se tornava nesse jeito também. A gente só termina se morrer. Olha que loucura, né? Porque eu já nem queria mais a relação, mas estava ali. Aqui era a mesma coisa. Então, como se junta na responsabilidade de um trabalho, uma amizade, aquilo confunde. E quando eu consegui, né, as situações vão acontecendo justamente para te tirar de onde você não quer estar, eu decidi que aquilo ia ser rompido, né? E foi difícil, foi muito duro viver aquilo. Sair de um ambiente que você está acostumada para trabalhar e vir conviver. Envolveu muita gente, né? Porque você sai do ciclo mesmo. Não dá para manter só divórcio, né? Exatamente. E a Aline fala isso sempre para mim. Tem um conforto no desconforto. Exato. E a gente não quer sair daquela... Isso posterga, isso faz com que a gente postergue a decisão. O desconfortável sempre te mantém por alguma coisa confortável. Tem sempre um prazer ali, tem algo que te deixa que é bom. E sempre você acha até que não vai encontrar aquilo em outro lugar, né? E aí quando eu dei um estalo, coincidiu dos meus pais estarem em Portugal, né? Também com uma prima que mora lá. E aí eu falei, nossa, eu queria tanto estar lá,
né? Você vê, eu desejei também estar com eles e talvez não pudesse por compromisso de trabalho. E a primeira coisa que eu pensei, eu vou para aí. E aí veio a ideia de fazer algo, mas eu sentia que eu precisava ficar sozinha. Eu ainda estava muito perdida, não sabia por onde começar. Você já tinha tomado a decisão? Desculpa te cortar. Já tinha tomado a decisão, já tinha encerrado. Já tinha? Já, e aí o processo, né, de romper tudo, acertar as coisas, leva uns 30 dias. Burocrático. Já tinha colocado as cartas. E aí comecei a fazer. Uma amiga, a Aline tinha uma amiga, não sei se ficou claro, uma amiga com quem ela trabalhava. Isso, ela falou, Uhum, é isso, aí o trabalho, eram relações... Assim, talvez você tivesse ido pro caminho para buscar, devo romper mesmo? Não, eu já tinha rompido, só que eu tinha rompido de volta para mim como? Eu não sei mais quem sou eu. Entendi. Eu só sei viver essa vida. Entendi. Como é que eu volto para encontrar outra direção? E aí eu fui para lá, fiquei 30 dias em busca das informações, porque eu ia só, né? Então, ir sozinha para mulher já tem todas as dificuldades aumentadas. E aí, como eu comecei a buscar, em 30 dias eu decidi a data que eu iria. E aí eu fui em 23 de abril, eu comecei a fazer o caminho, mas assim, foi cada dia uma porta abrindo, outra janela, a cortina. Eu brinquei que eu ia abrindo todas as portinhas que estavam fechadas. E cada coisa, mas não só organizou isso, né? Eu fui descobrindo coisas que também estavam guardadas, emoções, situações que eu tinha muitas e que a gente não superou e deixou de lado, né? E aí aquilo foi, assim, eu senti que foi uma organização. Eu consegui em 7 dias organizar muita coisa da minha vida, me encontrar, né? De novo, me descobrir no que eu queria fazer. E aí eu saí de lá já cheia de planos, toda programada, que eu queria, quanto tempo eu queria ficar em cada lugar. E aí voltei para São Paulo e tô aqui já desde setembro do ano passado. Aline, você passou bem assim o tempo todo? Você foi bem? Foi tranquilo? Foi só lembrando? Não, assim, para você fazer uma transformação dessa dói, né? Opa! Dói muito, até porque são muitas camadas que precisavam ser retiradas. Eu me envolvi numa outra pele que não me pertencia, que não me deixava bem, não me fazia crescer, inclusive, até porque são frustrações da outra relação, onde você tem expectativas, e aquilo não me levava a lugar nenhum, né? Então, para começar a tirar essas camadas, nossa, teve um dia mesmo que foi bem difícil. Foi onde eu vivi, assim, um momento de vontade de desistir, né, de precisar parar, o físico reclamou, eu tive uma insolação, né, por conta do hiperaquecimento, porque estava frio, mas você não entende, eu me aqueci demais, então eu tive diarreia, vômito, eu enfraqueci demais e todo o tempo sozinha. Então eu não tinha carro para me levar se eu quisesse desistir, eu não tinha casa para dormir. Se eu quisesse dormir, eu não podia, fiquei chuva, tempestade, fiquei abrigada em qualquer pedacinho de terra, folhinha, toda molhada. Então, assim, é difícil, mas foi sensacional, porque ali eu descobri a força da minha mente, porque ao mesmo tempo que eu acreditava que eu não podia, eu consegui, eu concluí. E você encontra os anjos do caminho, né? Sim, são muitos. Um deles foi quem me deu um café com leite, coisa que eu nem tomava, né? E passando mal, então imagina, lactose e café. O que eu ia fazer com aquilo? Ia só piorar. Pelo contrário, aquilo foi meu remédio. O café chegou com um formato de coração. Que graça. Eu olhei para aquilo e falei, gente, isso aqui é impossível eu rejeitar esse café. Isso aqui, né? eu tomei o café e virou a minha bebida do caminho. Dali pra frente, eu não vivia sem café com leite. E ele aqueceu, me encolheu, eu recarreguei todas as minhas energias. Mariana que escolheu o café com leite como a bebida do caminho. É meio inacreditável. Eu fiz o caminho, a minha bebida era vinho. A bebida do caminho era vinho. O que eu menos tomei foi café com leite. Um gole de vinho. Acho que eu tomei algumas cervejas, mas não tomei vinho. Mas aí, e depois, eu tomei cerveja de limão, umas cervejas diferentes, também gostosas, mas o vinho eu não tomei. Foi só café. E o café com leite ficou lá. Todo lugar que eu parava e fotografava, olha que medicamento. Era o abraço que eu sentia falta. Ele é quentinho, ele era cremoso. E aí você voltou com tudo claro, e aí você colocou as tuas mudanças em prática. Coloquei. Estão todas em prática. O livro é um deles. Eu sempre quis escrever, tenho várias coisas para escrever, muitas experiências, inclusive 7 anos ininterruptos em Angola, depois isso se estendeu a quase 10, né, de idas e vindas, uma experiência na África, onde um país que estava saindo de guerra, né, então assim, eu vivi como mulher e ainda branca, que a gente pensa que não, mas isso faz diferença lá também, né, então isso, já tem muita coisa para escrever, e eu sempre só falando, vou escrever,
esse caminho me colocou em ação. Que maravilha. Sabe? Em ação mesmo. As decisões com Disso, né, Dani? ele me deu a energia que eu precisava, a direção que eu precisava. Lógico, eu já vivi outras experiências depois disso que também me intensificou, mas Algo que marca mais. tem. Né? Mas um o questionário que vai fazer com Ótimo. você. Próximo. No final, e aí uma das perguntas é isso, né? Você tem que escolher uma coisa só, hein? Não vale falar muitas. é? Acaba que a gente realmente. Momentos inesquecíveis. Nós temos aos montes, né? Com certeza. Eu faço a minha vida ser inesquecível todo dia. Graças a Deus, né? E tem Eu gente faço. que quando pensa no momento inesquecível, há quem pense no momento ruim, inesquecível. Engraçado isso, né? Sim. Mas eu sempre penso, claro, em algo bom. E aí, só de curiosidade, de que dia que você é, Ariana? 7 de abril. 7 de abril. 7 de abril. Engraçado, você falou de momentos ruins e aí me veio realmente um momento ruim, muito interessante de um assalto que eu sofri, né? E eu não lembrava mais disso, porque eu superei, mas eu levei 1 ano e meio para superar esse assalto, E né? esse assalto foi aqui? Foi em Salvador, foi quando também uma outra mudança que eu fiz. Sempre eu faço mudanças né? Eu fui assaltada lá próximo de casa, levaram o meu carro na porta da casa de uma amiga e foi um episódio assim, saiu até na televisão. Nossa. Foi um episódio bem traumático e necessário, posso dizer, para tudo que aconteceu depois. Não o assalto, né? Até me perguntaram, uma pergunta que fizeram. O que você acha que Deus quis te ensinar com isso? A primeira coisa que eu respondi foi: ele não me colocaria em risco. Então, eu não acredito nessa colocação. Eu acho que os assaltantes, as pessoas que querem, né, se prejudicar as pessoas com esse tipo de violência, eu não vejo isso como vindo de Deus. Mas são coisas que acontecem, era uma necessidade que eu precisava de me desfazer, de repente, daquela situação, daquele carro compartilhado, de estar em Salvador. Exatamente. E aquilo me tirou imediatamente de lá. Outra coisa, né? Às vezes o aprendizado não é nem pra você, né? Isso. Às vezes não era pra você, era pro próprio delinquente. Exato, para todos, até para a relação com quem eu estava. É todo um contexto. A gente acaba sendo inserido. Saí inteira, mas foi bem traumatizante. Depois disso, eu fiquei um bom tempo com dificuldade de dirigir, de pegar Uber, de sair de casa, tudo. Eu fiquei com muita dificuldade, mas superei, né? E foi uma situação bem difícil também. E a forma que eu encontrei de superar foi realmente me mudar, né? Foi o primeiro momento que eu saí de vez de Salvador para vir para São Paulo também, que já tem 3 anos isso. E aí você já fez a colocação, né? Que é uma coisa que a gente sempre pergunta, né? De que você acredita numa força maior, Sim. né? E que Deus não é um Deus que castiga. Com certeza. Ele não castiga mesmo. A gente que se coloca, né? São as nossas escolhas que levam, de repente, E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente se coloca e se vitimiza ainda. Né? Sim. Que é algo que você não faz também. Não. Eu acho isso bárbaro. Porque a pessoa que se vitimiza, ela piora tudo, né? E ela tem aquela facilidade em falar: a culpa não é minha. Então ela sempre culpa o outro. É muito mais fácil. Eu acredito que as situações, a gente que se coloca, a gente precisa Ela não viver. precisa fazer nada. Se é difícil, é porque você realmente insistiu em estar ali no lugar errado. E tudo é tua escolha, né? Uhum. Tudo é tua escolha. É tudo resultado do teu livre-arbítrio. Eu acredito nisso. Então, às vezes você não sabe o que escolher e você faz a escolha errada, mas você não sabia que era errada até escolher. E aí, talvez você não estivesse ali tão ligada, né? Porque eu acredito que até no momento da escolha você tem que se conectar com o universo e falar: bom, vamos lá, eu tenho 2 opções. Vamos tentar ver qual que é a melhor. Às vezes você não consegue, porque você não está, né, naquele nível de conexão ideal. E você acaba escolhendo o errado. Mas nem isso é o errado, porque a experiência que você vai passar com essa escolha Ela é necessária. importante. Às vezes, sem essa dor, sem esse sofrimento, sem essa dificuldade, o obstáculo, você também não consegue avançar. É isso aí. Né? Nossa, que papo gostoso, né? É delicioso. Você achou as perguntas aí? Eu vou achar, tá? Não, a gente não corta nada, porque a vida é isso. Eu não preparei para fazer as perguntas para a Aline, mas a gente quer fazer, porque é uma coisa que a gente está fazendo mais recente. Os convidados, eu já fiz para a Dani. E Dani vai fazer no próximo para mim. Então vamos lá, vou fazer umas perguntinhas para a Aline, para vocês conhecerem melhor. Eu já conheço ela bem, para vocês conhecerem melhor o estilo, o caráter, enfim. Uma comida que você nunca enjoa. Frango assado.
Olha O lado Você é baiano? é baiano, menino. Não sei, acho que é Angola, acho que ficou muito lá, mas eu sempre gostei muito de frango. E lá é frango no churrasco. E a primeira comida que eu comi no caminho, por sinal, no primeiro dia, foi um frango no churrasco. Ai, gente, sou apaixonada por frango assado. Que bom, gente. É isso aí. Um lugar que você quer conhecer. Eu quero conhecer. O deserto do Atacama, agora, mais recente. Eu quero conhecer o mundo todo, né? Mas nesse momento, o próximo destino é o deserto do Atacama. Uma mania que você tem. Uma mania. Gente, é hora que pega de surpresa. Tem que pensar. Eu tenho tanta mania. tenho Eu te empresto uma. É, eu tenho também, só não tá vindo agora. Qual é a mania? Eu tenho mania de arrumar a casa quando eu acordo. Pronto. Então isso é mania. É uma mania mesmo. Eu arrumo assim que eu Que não acordo. Em vez de precisa, dormir com ela arrumada, eu acordo e arrumo pra começar o dia. Uma música que não sai da sua cabeça. Uma música que não sai. Não vem a música Então, se agora. vier, você fala. Pode falar depois, lógico. Isso aqui é gincana, né? É. O melhor lugar do mundo. O melhor do lado do mundo, hoje, né, ainda tendo, graças a Deus, meus pais, é ao lado deles, em qualquer lugar. Inclusive, eles chegam sábado e eu estou ansiosa. Que delícia. Sorte, É um né? privilégio ter Privilégio. pais novos, né? Não, Sim. É isso aí, Tem a um parte privilégio. ruim, Tem a parte maravilhosa também, né? Para Isso nós é mesmo. ruim, para eles talvez possa ter sido em algum momento, mas para nós nunca foi. Pra Para nós gente não, porque os nunca dois foram é. pais Os velhos. meus Digo, também. quem é filho de pai novo? O que você aprendeu com a dor? Que eu aprendi com a dor, ela passa, né? E que ela é importante para ensinar a gente a encontrar caminhos que de repente bloqueiam, né? Te dá coragem. Se tá doendo aqui, meu bem, qualquer lugar que você vá, vai diminuir essa dor, com certeza. Você tem que se mexer. A dor faz a gente se mexer bastante, né? Um hábito que você quer mudar? Nada, sou perfeita. Não, não é perfeito. Eu quero ter mais disciplina. Ariana, nada. Eu quero ter mais disciplina. Do Ariano. O Ariano não é muito Eu não, é porque eu não gosto de rotina, o Ariano né? Então tem. por isso que parece não ter Eu disciplina, concordo porque eu não com quero você. todo dia treinar às 7 da manhã. Eu quero treinar, eu adoro treino 7, Eu queria 2, mudar a hora 3, do treino, né? e aí não dá, porque quando eu tento dá. mudar, eu já não tenho horário. Também queria mais disciplina. Nem Eu queria mais adiantou. disciplina. Um talento escondido. Talento escondido, a escrita que tá desescondendo agora, porque eu sempre escrevi, pensei, eu acho, foi elogiado e eu nunca coloquei isso em prática, duvidava. E hoje eu tô bem feliz com o que eu tô fazendo. E o que você ainda busca? Eu ainda busco alcançar muita gente. Eu acho que eu ainda não alcancei o número suficiente de pessoas que eu possa ajudar. Eu acho que meu trabalho ele é para transformar, me transforma e transformar as pessoas. Então eu ainda quero conseguir achar uma ferramenta que esse livro é uma delas, que eu consiga espalhar mais assim um pouco do meu conhecimento, da minha experiência para transformar mais pessoas. Não, tem uma última, calma aí. Se você pudesse mandar uma mensagem pro seu eu de 10 anos atrás. Parabéns. Não ter experiência é sensacional. É muito bom, porque quando eu olho para trás eu fico olhando, que bom que eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, que bom que eu vivi tudo isso e hoje eu viveria tudo de novo. E não falar, se eu tivesse a maturidade de hoje, nada, ainda bem que eu não tinha. Foi muito bom. Eu acho que eu vivi tudo muito na fase certa. O short curto, o biquíni pequeno, o cabelo curto, o cabelo grande, beijar na boca no carnaval pra todo mundo, e depois hoje não faz só jogar de paraquedas, parapente, nada disso eu tenho mais vontade. Acho que eu fui fazendo tudo, eu tinha vontade, eu nunca deixei nada pra trás. E hoje eu não jogaria, não me coloco em risco de jeito nenhum. Nada que eu obrigue assim, que eu vou botar de propósito em risco, não tenho nenhuma vontade, mas eu já fiz. E faria de novo, sim, com aquela cabeça, não a de hoje. Mas é isso que eu falo, e eu não fico arrependida porque não fiz, porque eu fiz tudo. Sim. Já fiz muita coisa, então assim, que bom que você não tinha experiência, porque hoje você tem. É isso aí. Que jeito interessante. Eu nunca parei pra pensar, que bom que eu não tinha. Eu acho Que eu queria ter tido. Quanta besteira que eu lembro que eu já falei até pro meu pai. Oh, meu Deus, quando ele olha, a gente ri tanto das besteiras que eu perguntava, ele me respondia no mesmo nível, sabe? Porque eu era inocente. Era inocente. Era criança. Não, e ele respondia justamente, ele veio lá, tá falando uma besteira tão grande, por que eu vou tirar isso dela? Porque quando eu lembro das coisas que eu perguntava pra ele, da forma que eu perguntava, ele me olhava assim, e hoje eu dou muita risada. Que bom, né? Como eu sou ingênuo. É isso aí. É muito Querida, bom. muito obrigada. Ai, obrigada, eu adorei. Adorei. Esse tempo, mas sempre nossa vontade de aprender mais. Muito obrigada pra você. Obrigada, gente. Super Obrigada. Encontra no próximo. A gente se vê. Obrigada. Até mais.